Olá pessoal, aqui quem fala é a Dé Flor, sua viajante do tempo. Eu vim trazer para vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama. Então vem comigo. Olá meu querido herói, meu foguista, minha tribo do coração. Que coisa incrível e peculiar e resplandecente ter você aqui comigo hoje. E hoje eu quero falar a respeito de tônico capilar para o cérebro. Principalmente porque no decorrer da nossa história, a gente passou por um período de excessos de informação e aprisionamentos quânticos e também, principalmente, o aprisionamento da gente codepender de máquinas, sendo que se a gente consegue focar no nosso tempo no presente, a gente tem todo o tempo necessário para fazer o que é o natural de uma pessoa. E dentro disso, e compreendendo o quão estavam jogando a gente em uma gama de infinitudes e trazendo ilusões que não faziam sentido, para não mostrar a verdadeira realidade de contemplar as riquezas do nosso país, as riquezas da nossa cidade, as riquezas da nossa existência como seres e a riqueza da nossa família como união, a comunidade e as coisas que fazem realmente sentido. Então é uma coisa muito importante a gente tirar essas prisões quânticas e compreender a liberdade daquilo que a gente é no instante em que a gente vive, com as pessoas que a gente gosta de verdade, com as pessoas que compreendem aquilo que nós somos sem a gente ter preparado e compreender através dos pequenos detalhes as peculiaridades da felicidade e dentro disso ir trazendo a sabedoria em todos os aspectos, não no aspecto competitivo de mostrar quem sabe mais e quem sabe menos, porque isso também é um tipo de prisão. Porque imagina só, você deixar pessoas mega inteligentes e colocá-las para conversarem para ver quem chega num veredito final, sendo que a vida é o que é no momento em que se vive. E não existe veredito final quando você entende a evolução da natureza e dentro disso o tempo de uma forma maravilhosa. Então, são os complexos de compreender e tirar essa complexidade e trazer a delicadeza em simplesmente observar as coisas de uma forma muito mais amena. E principalmente de ter leveza com si mesmo, né? Porque que coisa melhor do que poder respirar, gente? Poder alongar, poder mexer os braços, ter mãos, punhos, braços, pulsos, dedinhos, ter cabelo, ter olhos, boca, nariz, ouvido, poder ter um corpo, poder ter alma, ter existência, ter pensamento e poder pensar coisas que façam sentido de acordo com o que você acredita. É muito lindo esse empoderamento, principalmente não por passar por cima das pessoas e causar, não é sobre isso. É sobre realmente ser quem se é e compreender isso na própria história e entender que valeu a pena lutar por tudo que você lutou, justamente por você ter sido fiel a quem você é. E dentro disso, nas histórias adjacentes, elas vão se curando, como se fosse uma onda de coisas boas, uma onda de desmistificação e principalmente foco naquilo que faz sentido. Mesmo que as letras de algumas músicas tenham sido cantadas infinitamente de uma maneira, a gente tem a oportunidade de cantar de uma outra maneira, uma maneira que é condizente com o que realmente faz sentido. Afinal, muitas das frases ditas, das citações populares não eram coisas coadjacentes com aquilo que a gente é de verdade no presente, principalmente porque antigamente eles não tinham tanto conhecimento no aspecto de haver a igualdade de gênero. E depois que a gente compreendeu que existem mais subgêneros da ficção científica, que existem mais visões diferenciadas, as pessoas foram começando a respirar e compreender o quão eles estavam se prendendo dentro dos próprios preconceitos e depois se alimentando através daquilo que as outras pessoas que eles haviam falado mal tinham feito. E é importante compreender isso, principalmente porque se a gente compreende que todo mundo é um pouquinho da gente e que se a gente trata as pessoas bem, a gente também está se tratando bem e tratando toda a nossa comunidade e a existência daquilo que a gente é, tudo faz muito mais sentido. Principalmente porque não é sobre o sentido, é sobre o sentido de sentir, de poder ser, poder fazer qualquer tipo de expressão corporal e de quem você é, mas claro que com consciência de o que isso pode gerar em relação de impacto, não de causar, mas o impacto de como você pode ajudar a tornar a sociedade um lugar muito melhor, as coisas vão se tornando melhores ainda. Justamente porque, às vezes no impulso, a gente fazia coisas para poder mostrar para as pessoas que elas estavam quase sem conseguir pensar, sem conseguir falar, sem conseguir se expressar. E alguns artistas tiveram que se expor de formas assim, que se a gente for parar para ver, eles não precisavam ter se exposto tanto, porque são vidas também.
E eu falo por mim também. E são vidas, gente. Cada um tem uma vida e todas as vidas importam. E principalmente para quem entende o quão maravilhoso é poder viver de verdade e poder trazer pensamentos que fazem sentido à nossa cultura, à nossa existência, à nossa história, à nossa libertação de pensamentos e principalmente em compreender que todos nós erramos até chegar aqui. E a gente vai errar, mas o importante é a gente ir acertando a cada instante, que é como aprender a tocar violino. Conforme eu estou começando a aprender agora, aos pouquinhos eu vou começando a ver como que é e tal. E eu vou chegar lá, eu vou tocar maravilhosamente ainda. E é uma questão de todos os dias todos os dias você ir treinando, todos os dias você ir aprendendo. E principalmente e tendo paciência com você também. E tendo a delicadeza com você também. E delicadamente entendendo que uma árvore demora um tempo para crescer. Uma informação demora um tempo para se falar. Que nem quando eu falo aqui a respeito de histórias de pessoas, às vezes em um vídeo eu conto a história de uma vida inteira de uma pessoa. E quanto tempo aquela pessoa viveu para ser quem é. Por isso que é muito digno a gente sempre retratar as biografias como se fosse a gente retratando sobre nós mesmos. Principalmente porque tem coisas que a gente não precisa falar sobre as pessoas, que eu vi em várias biografias. E que eu acho muito importante poder também ter esse respeito, das pessoas poderem ter a própria vida particular. Afinal de contas, quantas pessoas veem os ensinamentos do Einstein e admiram ele como pessoa, e alguns falavam mal da vida dele, tentavam achar peculiaridades, e claro que eles vão encontrar peculiaridades. Gente, todos nós temos coisas diferenciadas que a gente passou na nossa vida. Mas só que o mais importante de tudo é entender o que a gente está impactando de positivo nas coisas que a gente faz e o como a gente está ajudando não só as futuras gerações, mas e nem as passadas gerações, porque tudo é influenciado, mas a geração do presente, a geração de compreender que vale a pena viver a vida no presente. E quando a gente faz as coisas com delicadeza, a gente vai entendendo a verdadeira sustentabilidade, em falar com as pessoas de uma forma que a gente gostaria que falasse com a gente, em agir de uma maneira que é condizente com aquilo que realmente ressoa, com o que existe de melhor na gente, e principalmente compreender o quão maravilhoso é poder viver melhor, quão maravilhoso é poder conversar com as pessoas e não ser julgado pelo que você faz, mas sim ser entendido pelo que você realmente diz, sem mensagem subliminar, sem dupla forma de dizer, sem nenhum tipo de enigma, justamente porque não tem o porquê falar enigma se você está falando coisas verdadeiras. E entendendo o porquê que às vezes a gente fala frases assim do nada, que trazem uma luz, e aí você fala, caramba, entendi tudo. Justamente porque existem vários tipos de interpretação, existem vários tipos de linguagens, existem vários tipos de vivências, existem vários tipos de cultura, e conforme a gente vai conhecendo mais culturas e pessoas diferenciadas, a gente acaba sendo um pouco influenciado nisso. E por isso que é importante a gente manter a nossa cultura primordial, para a gente poder aceitar as coisas que a gente quer, não nada ser imposto ou colocado subjetivamente, e sim compreendendo através de uma forma clara, de compreender a preciosidade das palavras. Por exemplo, aqui eu fiz um desenho escrito gratidão. Gratidão pode ser lido de várias formas diferenciadas, mas que tal ler de uma forma bonitinha? Tipo, gratidão. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você existir. Gratidão por você acreditar em mim, acreditar em você e acreditar que a gente pode fazer um mundo melhor. Não é muito melhor ver as coisas dessa maneira? Não é muito melhor a gente poder fazer as coisas de uma forma muito mais incrível e potencializar o que existe de melhor dentro de cada um? É sobre isso, gente. É sobre compreender como desintoxicar os nossos pensamentos, desintoxicar o nosso corpo, desintoxicar a nossa alma, os nossos sentimentos e voltar a sentir de verdade, voltar a viver de verdade e voltar a enxergar o valor das pessoas e das coisas que nos rodeiam e a preciosidade das coisas que o universo nos presenteia a cada momento. Principalmente quando a gente vai a cada momentinho nos perdoando as pessoas ao nosso redor e compreendendo que juntos a gente pode ir restaurando as coisas e trazendo coisas melhores a cada instante. Afinal de contas, a tecnologia serve para isso também, para poder trazer coisas que façam sentido pra gente de uma forma libertadora e principalmente o equilíbrio em ser quem se é, sem ter que tomar partido de nada.
mas compreender que a gente existe e que é maravilhoso viver. E viver é a maior obra de arte que existe na essência da vida. E eu deixo meu muito obrigado para vocês, um beijo, um queijo, e que cada um de nós possamos a cada momentinho ir lembrando o quão maravilhoso é poder ir se libertando. E conforme a gente ir se libertando, nós irmos nos libertando com as pessoas que a gente ama, libertando a nossa família, libertando os nossos amigos, perdoando e entendendo o que faz sentido. E a cada momento agradecendo. Porque daí aos pouquinhos, o verdadeiro valor das coisas vão começando a ressurgir. E aí vocês vão começar a entender que aquele emaranhado de pensamento, a gente pega, planta as sementes nos lugares certos, rega, a gente espera crescer, e aí agora a gente olha pra dentro e fala: finalmente eu estou em paz. Até o próximo vídeo.